Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que muita gente vem me pedindo, né? Uma parte do meu público é uma parte muito jovem, são garotos aí que inclusive vão desde os 16 anos até, sei lá, 20 e poucos. Eu recebo muitas perguntas, seja aqui no próprio YouTube ou no Instagram, me perguntando, né, o que você faria se você tivesse 20, se você tivesse 18, se você tivesse 22, o que você faria se você tivesse essa idade? É sempre uma pergunta difícil de responder. Eu já dei algumas respostas sobre isso, mas eu queria trazer hoje para vocês aqui uma reflexão sobre essa idade que vocês estão, né? Eu já com uma idade um pouco mais avançada, o que eu fiz durante esse tempo, o que eu teria feito diferente, o que eu não teria feito e eventualmente até o que eu pretendo fazer a partir de agora. Então vai ser um vídeo um pouco atemporal, assim, mesmo se você é um pouco mais velho, tá aí na faixa dos seus 35, 40 também, mas se você se sente um pouco perdido ou sente que gastou tempo demais, também fica aqui comigo aqui que vai ser um prazer contar um pouquinho dessa minha trajetória para você e explicar ali o que eu teria feito de diferente que eu vou fazer até agora. Isso pode te ajudar de alguma maneira. Inclusive, eu vim trazer o chapéu aqui que eu percebi que eu tenho alguns haters, né, que odeiam quando eu tô de chapéu. Então, vamos lá, espero que os haters apareçam aqui para engajar esse vídeo e dar mais sustentação aí para poder chegar essa mensagem em mais gente. Então, uma coisa que eu venho descobrindo na internet é que, infelizmente, na internet a gente não cresce sem os haters. Então, conto com vocês também, meus haters, mas principalmente você que gosta dos meus vídeos, não deixe aí de deixar o seu comentário, curtir, mandar para outra pessoa, se inscrever, porque isso aí também garante que eu me mantenha motivado em estar aqui trazendo esses conteúdos para vocês de maneira geral, beleza? Bom, tô no meio do mato, né? Então os mosquitos aí não perdoam, né? Dificultam bastante a vida aqui, mas a gente vai seguindo da mesma forma. Então, queria contar um pouquinho para vocês como é que foi, como é que eu cheguei até agora aqui na minha trajetória, né? Eu já contei para vocês em outros vídeos que eu fui um jovem muito rebelde, né? Então eu perdi muito tempo da minha vida, principalmente na juventude, fazendo besteira, me envolvendo muito em brigas, me envolvendo com crime organizado, eventualmente até drogas e tudo mais, não quero entrar muito nesse contexto aqui, mas eu perdi muito tempo. Então teve uma virada de chave na minha vida e eu encontrei a disciplina, né? Então a capacidade ali de executar as tarefas independente de do que estaria acontecendo e tudo mais, no MMA. Foi meu primeiro contato com a disciplina, né? Que eu tive que realmente ser disciplinado ali para aprender as lutas, fiz uma luta no MMA amador, depois eu consolidei isso no exército, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu tenho um vídeo sobre o exército, vão lá, assistam e tudo mais, mas eu quero falar, por exemplo, sobre essa minha trajetória. Quando eu entrei no exército, a primeira coisa que eu comecei a entender foi o seguinte: eu comecei a ganhar bastante dinheiro e eu fui aprender sobre finanças. Acho que um primeiro erro que eu entendo que eu. O primeiro erro e acerto que eu tive foi o seguinte: aprender sobre finanças é muito importante, principalmente entender de educação financeira, coisa que o brasileiro não faz. Como é que eu vou investir meu dinheiro de maneira geral, como é que eu vou guardar o dinheiro, entender que a gente tem que trabalhar no longo prazo e coisas nesse sentido. Tudo isso é muito importante, né? Vou usar dois livros aqui que moldaram minha mentalidade financeira e que eu acho que fazem sentido. O primeiro deles é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro simples, que vai falar ali sobre educação financeira de maneira geral e que vai ajudar vocês a darem os primeiros passos na educação financeira. O segundo livro é o Investidor de Bom Senso, do John Bogle, né? Qual que é o erro que eu cometi aqui com relação à educação financeira? Eu passei muitos anos estudando sobre investir em bolsa de valores, acreditava que isso ia me dar uma grande vantagem competitiva e passei todo o tempo estudando e eu só fui investir, passei 4 anos estudando e eu só fui investir em 2020. Qual que foi o erro? Fiz todo o investimento que eu podia na bolsa de valores antes do Covid, tá? E aí eu perdi muito dinheiro nessa brincadeira. Não perdi porque eu já tinha adquirido um conhecimento, consegui equiparar, né, o dinheiro que eu tinha, mas não ganhei nada, mas também não perdi. O ponto é, uma coisa que eu descobri hoje é que eu não teria guardado dinheiro para investir em bolsa. Um investimento que eu fiz foi num imóvel que eu comprei para minha mãe, e esse eu não me arrependo de maneira alguma,
Mas investir em bolsas é uma coisa que eu nunca mais farei na minha vida. Hoje eu invisto em Bitcoin, outras coisas também, mas eu não acho que a bolsa de valores vale a pena. No livro do Investidor de Bom Senso, ele diz que se você só investir em fundos de índice, você vai bater a maioria dos investidores, né? O que são os fundos de índice? No Brasil aqui teria o IVVB11 e nos Estados Unidos o QQQ, tá? Então, evitem gastar tempo demais pensando nisso. Aprendam a educação financeira, como funciona a educação financeira de maneira geral e façam os investimentos certos. O investimento em QQQ e VVB11 é um investimento bem coerente, mas eu, por exemplo, se eu fosse mais jovem, eu teria investido em negócios. Eu acho que eu poderia ter ganho muito mais dinheiro se eu tivesse conhecido pessoas, feito networking com empreendedores, investido em negócios prósperos. Eu acho que eu ia ter ganho muito mais dinheiro hoje em dia. Segundo ponto, vamos falar de viajar, que viajar é uma coisa que pega muito para as pessoas hoje em dia, né? Todo mundo quer viajar muito, e eu tive a oportunidade aí de viajar. Eu imagino que eu devo ter viajado uns 20 países, nunca parei para fazer essa conta. E já viajei várias vezes para os mesmos países, então já fui algumas vezes, já fui 2 vezes para a Espanha, já fui 2 vezes para Portugal, já fui algumas vezes para os Estados Unidos, né? Argentina também algumas vezes e tal. Enfim, o ponto é, valeu a pena? Primeiro ponto, eu acho que é o seguinte, todo mundo precisa viajar um pouco para adquirir cultura, para adquirir um pouco de vivência, tá? Para entender como o mundo funciona, entender como outras pessoas pensam e, obviamente, treinar outro idioma, que eu vou falar na próxima, né? Mas eu teria aproveitado mais as minhas viagens, né? Quando eu era muito jovem, eu viajei muito com o intuito de beber, de farrear, e eu não acho que... eu acho que pode acontecer isso, se você for muito jovem, quiser beber e farrear também nas viagens, acho que pode acontecer, mas eu diminuiria muito essa quantidade de farra e bebida das viagens que eu fiz e focaria mais em desenvolver habilidades, desenvolver experiências dentro desse contexto. Principalmente no que se refere a idiomas, adquirir cultura de maneira geral, seja com arte, seja com networking, coisas nesse sentido. Então, esse seria um ponto que eu teria aproveitado mais. Hoje eu vejo, por exemplo, que muito do dinheiro que eu gastei aprendendo coisas e me desenvolvendo, então eu gastei muito dinheiro fazendo cursos, viajando e tudo mais, valeu muito a pena. Então, até pegando um gancho da parte anterior dos investimentos, eu acho que investir em você é o melhor investimento que você pode fazer. Eu vou até ver como é que eu consigo colocar essa parte lá, porque eu acabei me perdendo aqui, eu não fiz um script, né? Mas eu acho que mais importante do que você investir em bolsa, mais importante do que você investir em qualquer coisa é você investir em você mesmo, tá? Porque quando você investe em você mesmo, todo o dinheiro que você investe é revertido em uma capacidade intrínseca de gerar mais dinheiro. Você, sendo uma pessoa capacitada, você não tem medo de ficar desempregado, porque você sabe que você é capacitado, você sabe que você gera renda, você abre possibilidades, você vira uma pessoa interessante, então isso pode possibilitar até arrumar uma esposa, né? Mas se você for mulher, arrumar um bom marido também. Então, desenvolver habilidades e investir em você mesmo é o maior investimento que você pode fazer. Então, voltando para as viagens aqui, eu teria corrigido um pouco isso. Eu acho que eu teria focado melhor as minhas viagens, focado em cursos específicos e tudo mais. Então, acho que fica essa dica aí. Com relação a idiomas, né? Eu comecei muito tarde os idiomas, eu tinha ali 21 anos quando eu comecei a aprender. E durante toda a minha infância e adolescência eu acreditei que eu não era capaz de aprender nenhum idioma. Eu era muito burro, tive aquele inglês do colégio, mas não consegui desenvolver nada desse inglês. Foi muito difícil para mim esse processo. E eu só fui começar a aprender inglês depois que eu viajei para a Califórnia, foi minha primeira viagem internacional. Então eu entrei no exército, comecei a ganhar um dinheiro, fui fazer essa viagem internacional e eu vi que eu era uma pamonha, que eu não conseguia falar com a maior parte do mundo. E ali eu vi que eu tinha necessidade de aprender o inglês. Então o que eu me propus? Eu falei, independente do tempo, independente de como é que eu vou fazer isso, eu vou fazer batendo a cabeça na parede, conforme for, eu vou aprender inglês de qualquer jeito. E foi isso que eu fiz durante muito tempo, que foi o que me possibilitou sair do exército para ir trabalhar na Meta, né, no Facebook, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, idiomas é muito importante para vocês. Seja para que você possa expandir a tua capacidade de imaginário, né, a tua capacidade até de viver em outro país, a tua capacidade de trabalhar em empresas multinacionais, a tua capacidade de consumir bons conteúdos na internet, de fazer cursos fora. Então tudo isso é muito importante, tá?
Então o idioma, principalmente o inglês, ele é essencial, eu diria que é básico. Então foquem no inglês. Depois eu fui aprender o espanhol também, tá? Então, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu não sabia nem que hot era quente e dog era cachorro. Eu levei um livrinho escrito um monte de frases lá e me virei do jeito que dava. Como eu consegui, não sei. Mas eu voltei sabendo que eu precisava falar inglês. Vem aqui, Toronto. Toronto. Vem cá. Olha o tamanho do bichão. Leitãozão. Então, idiomas é muito importante, tá? Umas patonas aí. Idiomas é muito importante, tá? Não, sem lambida. É essencial, eu diria, e básico, né? Para a maioria das pessoas. Bom, esse bichão pesa 50 quilos, aí bichão é pesado. Então, estudem idiomas, façam esse favor a vocês mesmos, tá? Para finalizar esse vídeo, acho que tem várias dicas que eu poderia dar, então eu vou dar uma dica um pouco mais geral. Primeira coisa é, se você é jovem, evite ali a farra demais, tá? Geralmente quando a gente é muito novo, a gente tem poucos acessos, então nosso acesso a coisas boas é muito ruim. Geralmente a gente não tem dinheiro, né, para fazer coisas legais. Geralmente a gente não tem acesso a boas pessoas. Pode te gerar perder um tempo importante, que aquele tempo da primeira idade da fase adulta é muito importante para você construir a sua vida. Se você focar naquilo ali, e você quiser farrear depois, não estou falando que é para farrear, mas se você quiser farrear depois, você vai ter acesso a coisas muito mais interessantes, né? Você vai ter acesso a homens e mulheres mais interessantes, né, para conhecer, você vai ter dinheiro para fazer as coisas, tá? E toda aquela galera que passou farreando a faculdade, toda a primeira fase adulta, vai estar ferrada, querendo começar a vida aos 20 e tantos anos, e você já vai estar muito na frente. Foi o que eu vivi. Tirando a questão de maturidade, também essas coisas. Então a gente faz muita besteira quando a gente é jovem, quando a gente está nos 18, 19 anos ali. Foquem nisso daí, tá? Foquem em ler. Leitura é imprescindível para a vida. Adquirir maturidade, você adquire com experiências e com leitura de grandes clássicos, né? Aprendendo a ver a vida de outras pessoas, expandindo o seu imaginário, vendo diversas personalidades, diversos contextos. Então você vai ler um Dostoiévski, um Camus, um Morin e coisas nesse sentido. Guarde dinheiro, faça bom uso do seu dinheiro, né? Tenha educação financeira, procure usar as dicas que eu passei lá atrás, invista principalmente em você, tenha fé em Deus, obviamente, procure Deus a todo tempo, seja uma pessoa que busca a espiritualidade, né? Vá na missa, vá, né, no teu culto, não sei, mas busque a Deus, agradeça, né? Agradeça por essa vida aqui. Nada do que a gente recebe aqui a gente merece efetivamente, né? Tudo é dado pra gente, então agradeça. Se você é homem, né? Mas se você é mulher também, faça atividade física, né? Hoje em dia, o homem moderno, o homem, que eu digo, né, homem e mulher moderno, eles fazem pouquíssima atividade física. Antigamente a gente caminhava, fazia coisa, então ir para academia só, geralmente não supre nem a necessidade de atividade física que a gente precisaria efetivamente. Então façam atividade física. Para os homens, aprendam a lutar. Então aprendam a se defender, a defender vocês mesmos, a defender os seus. Façam uma luta urgente. Isso é muito importante, vai casar com o vídeo anterior aqui que eu tô postando, ou o vídeo que eu falei que todo homem deve lutar jiu-jitsu. Aprendam idiomas, como eu disse, isso é muito importante. E no final das contas, sejam vocês mesmos, sejam fiéis ao que vocês acreditam, sejam fiéis aos objetivos de vocês. Busquem, antes de tudo, clareza, tá? Clareza sobre quem vocês são, quem vocês querem ser, o que vocês estão buscando na vida, porque tudo isso vai dar força para que você possa atingir os seus objetivos. Vai responder uma das perguntas mais importantes para que vocês possam ter constância e disciplina, que é: por que estou fazendo isso? Por que estou buscando tal coisa? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte aí, comenta. Como eu disse, vamos para cima. Então, é sempre um prazer aqui trocar essa ideia com vocês. Ficou um pouco mais longo o vídeo. Me conta aí se vocês gostaram e se eu devo produzir mais vídeos como esse aqui. Um abraço.